Capítulo 1 E a última corrida. Era uma noite fria e chuvosa, uma daquelas em que as ruas da cidade parecem se transformar em um labirinto sombrio e deserto. Marcos, um experiente taxista que já havia rodado por todos os cantos da cidade, estacionou em um ponto ermo, esperando pelo próximo cliente. Ele estava acostumado com noites solitárias, mas aquela parecia diferente. O ar estava pesado, carregado de algo que ele não conseguia identificar. Quando olhou pelo retrovisor, um homem de terno preto, molhado da cabeça aos pés, apareceu do nada, parado na calçada. Ele levantou a mão e fez sinal para o táxi. Marcos hesitou por um segundo, mas acabou destravando a porta. "Para onde vamos?" perguntou, sem olhar para trás. A resposta veio fria e direta: para onde não há retorno. Capítulo 2 O passageiro misterioso. Conforme o carro seguia pelas ruas molhadas, Marcos sentia a presença do passageiro como uma sombra pesada. O homem não falava, apenas olhava pela janela. Havia algo de perturbador nele, como se fosse uma presença deslocada do tempo e do espaço. Os semáforos mudavam para vermelho, mas Marcos não parava. Ele se pegou obedecendo a uma força invisível, como se estivesse sendo guiado. O rádio chiava baixinho, e os faróis iluminavam ruas cada vez mais desertas, até que, sem aviso, o homem começou a falar. "Você sabe que todo motorista, cedo ou tarde, pega a sua última corrida", disse ele, sem tirar os olhos da janela. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas tentou se concentrar na estrada. A voz do homem parecia vir de um lugar distante, quase como um sussurro que ecoava na mente de Marcos. Capítulo 3 No caminho sem fim. A viagem se alongava, e Marcos começou a perceber que algo estava errado. Ele rodava há mais de meia hora, mas as ruas pareciam se repetir, como um ciclo interminável. Era como se ele estivesse preso em um labirinto urbano do qual não conseguia sair. Ele tentava conversar com o passageiro para quebrar o silêncio incômodo, mas o homem continuava com suas respostas enigmáticas. "Você já ouviu falar da estrada que nunca acaba?" perguntou o passageiro, com um sorriso frio no rosto. Marcos tentou ignorar, mas a sensação de que estava sendo arrastado para algo que não compreendia crescia a cada quilômetro. A cidade parecia desmoronar ao redor deles, e as luzes dos postes desapareciam, deixando apenas o som dos pneus no asfalto molhado e o eco distante de algo que Marcos não queria ouvir. Capítulo 4 O destino inesperado. Depois de horas que pareciam dias, Marcos percebeu que estavam saindo da cidade. Ele não reconhecia a estrada e, quando olhou para o passageiro pelo retrovisor, viu que o homem não estava mais molhado. Na verdade, ele parecia completamente seco, como se o tempo dentro do táxi não o afetasse. "Onde estamos indo?" perguntou Marcos, tentando manter a calma, mas sua voz traiu o medo crescente. O homem apenas sorriu novamente, sem responder. Os faróis do táxi iluminaram um caminho de terra, e logo o veículo começou a sacolejar em uma estrada de cascalho. O GPS, que até então não funcionava, piscou uma única vez antes de se apagar definitivamente. "Estamos perto", disse o passageiro, finalmente rompendo o silêncio. A estrada parecia levar a lugar algum, e Marcos sentiu o terror tomar conta. Capítulo 5 A revelação sombria. O táxi parou em frente a um casarão antigo, que parecia abandonado há décadas. Marcos olhou para o passageiro, esperando alguma explicação, mas tudo o que o homem fez foi apontar para a porta da frente. "É aqui", disse ele, com uma voz que parecia reverberar nas paredes do carro. Marcos hesitou em sair do veículo, mas algo o puxava naquela direção, como se fosse inevitável. Ao se aproximar da porta, ela se abriu sozinha, revelando um salão escuro e gelado. O som de passos ecoou ao longe, e Marcos percebeu que não estava sozinho naquele lugar. Quando olhou para trás, o táxi e o passageiro haviam desaparecido, deixando-o diante do desconhecido. Capítulo 6 No encontro final. Dentro da casa, Marcos sentiu o ar pesado, como se estivesse sendo sufocado por uma presença invisível. Cada passo parecia ecoar no vazio, e ele sabia que algo o observava das sombras. De repente, um barulho seco atrás dele o fez virar rapidamente, mas não havia ninguém. O relógio na parede,
parado em meia-noite, marcava a passagem do tempo que ele já não conseguia acompanhar. Quando se virou novamente, o homem do táxi estava ali, parado no meio do salão, com o mesmo sorriso frio no rosto. "Bem-vindo à sua última corrida", disse o passageiro. Marcos finalmente entendeu o que estava acontecendo. Aquele não era um passageiro comum, nem aquela era uma corrida comum. Ele havia sido levado até ali para algo muito maior, algo que não poderia escapar. Capítulo 7 – O destino de Marcos. A verdade, dolorosa e aterrorizante, se revelou a Marcos naquele instante. Ele estava preso em um ciclo do qual não poderia fugir. A casa, o passageiro, a estrada que nunca terminava e tudo fazia parte de um jogo macabro. "Todo taxista tem sua última corrida", repetiu o homem, agora muito próximo. "E essa é a sua." Marcos tentou correr, mas parecia estar afundando no chão, como se as sombras o agarrassem. O passageiro estendeu a mão e, em um último ato de desespero, Marcos tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo silêncio sepulcral. A casa o engoliu, e a noite, mais uma vez, ficou silenciosa. Capítulo 1 – A passageira da madrugada. Era quase 3 da manhã quando Carlos, um taxista veterano, recebeu uma chamada de última hora. Ele já havia decidido encerrar o turno, mas algo o fez aceitar aquela corrida. O local de embarque ficava em uma rua estreita e mal iluminada, cercada por prédios antigos. Ao chegar, uma mulher apareceu no canto da calçada, usando um vestido branco e segurando uma pequena bolsa. Ela entrou no táxi sem dizer uma palavra, sentando-se no banco de trás. "Boa noite." "Para onde vamos?", perguntou Carlos, com a voz amigável, mas o silêncio da passageira era estranho. Ela olhava pela janela, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Depois de alguns segundos, ela finalmente sussurrou: "Para o cemitério." Carlos franziu o senho, mas decidiu não questionar. Era apenas mais uma corrida incomum, como tantas que ele já havia feito ao longo dos anos. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Capítulo 2 – Um silêncio inquietante. Conforme o carro avançava pelas ruas desertas, o silêncio no táxi tornou-se quase insuportável. Carlos era conhecido por puxar conversa com seus passageiros, mas algo naquela mulher o impedia de tentar qualquer aproximação. Seu olhar fixo na escuridão do lado de fora transmitia uma sensação de distância, como se ela estivesse em outro mundo. De vez em quando, ele olhava para ela pelo retrovisor, tentando entender o que havia de tão perturbador naquela figura. Seu rosto estava pálido, e as luzes dos postes mal conseguiam iluminar seus traços. A cada minuto que passava, Carlos sentia o clima dentro do táxi ficando mais pesado, como se o próprio ar estivesse ficando difícil de respirar. "Está tudo bem com a senhora?", ele finalmente perguntou, mas tudo que recebeu em resposta foi um suspiro profundo. O desconforto aumentava, e ele sabia que aquela não seria uma corrida comum. Capítulo 3 – O caminho errado. Enquanto Carlos dirigia em direção ao cemitério da cidade, algo começou a incomodá-lo. Ele conhecia aquelas ruas como a palma da mão, mas de repente, o GPS o direcionava para caminhos que ele não reconhecia. Era como se as estradas estivessem mudando diante dele, levando-o cada vez mais para longe do centro da cidade. A passageira, no entanto, não parecia se importar, continuava com o olhar vazio, como se soubesse exatamente onde estavam indo. A tensão crescia dentro do carro, e Carlos começou a duvidar de seus próprios instintos. "Tem certeza de que esse é o caminho certo?", ele perguntou, tentando soar calmo. A mulher, ainda sem olhar para ele, respondeu com a mesma voz suave e distante: "Você está no caminho certo, e apenas continue." Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Carlos, enquanto ele seguia por ruas que nunca havia visto antes, sentindo que estava se perdendo em uma rota sem volta. Capítulo 4 – O cemitério. Finalmente, após o que pareceram horas de viagem, Carlos chegou ao portão do cemitério. Ele ficou aliviado por finalmente estar perto do destino, mas algo sobre o lugar o deixou inquieto. As luzes dos postes eram fracas, e uma névoa fina cobria o local, como se estivesse tentando esconder o que havia do outro lado. A passageira, pela primeira vez durante toda a viagem, moveu-se abruptamente.
Ela olhou diretamente para Carlos pelo retrovisor, seus olhos sem vida fixos nele. É aqui que desço, disse ela, com um tom de voz que fazia o sangue de Carlos gelar. Ele tentou manter a calma, e quando olhou para o portão do cemitério, percebeu que estava fechado com correntes grossas, algo impossível de atravessar. Mas o cemitério está fechado. Ele disse, sua voz trêmula. A mulher abriu a porta sem responder e saiu do carro, caminhando em direção ao portão trancado. Capítulo 5 – O desaparecimento. Carlos, intrigado e assustado, virou-se para olhar o que acontecia com a passageira. Ela andava em direção ao portão fechado como se nada estivesse errado. Ele saiu do táxi para chamá-la, mas ao dar alguns passos, algo surreal aconteceu. A mulher atravessou o portão como se fosse feito de ar, desaparecendo na escuridão do cemitério. Carlos parou imediatamente, seu coração batendo forte no peito. Ele não podia acreditar no que acabará de ver. Suas pernas tremiam, e um calafrio subiu por sua espinha. Ele gritou por ela, mas sua voz parecia sumir no vazio. Nenhuma resposta, apenas o silêncio absoluto da madrugada. Desesperado, voltou correndo para o táxi e trancou as portas, tentando processar o que acabará de acontecer. Ele olhou para o portão, e o lugar parecia ainda mais sombrio do que antes. Capítulo 6 – O retorno para o táxi. Enquanto Carlos tentava recuperar o fôlego dentro do táxi, o rádio chiou brevemente, e uma música antiga começou a tocar, uma canção que ele não ouvia há décadas. Ele desligou o rádio imediatamente, mas a música continuou ecoando no carro, como se viesse de dentro de sua mente. O medo o dominou completamente. Olhando para o retrovisor, Carlos viu algo que o fez prender a respiração. No banco traseiro, onde a mulher estivera sentada, havia um pequeno objeto, uma fotografia antiga. Ele hesitou antes de pegá-la, mas algo o forçou a estender a mão. Quando a olhou mais de perto, seu coração parou. A foto mostrava a mesma mulher, com o mesmo vestido branco, em frente ao mesmo cemitério. A data na foto indicava que havia sido tirada há mais de 50 anos. Carlos jogou a foto de volta no banco e acelerou, tentando fugir daquele lugar o mais rápido possível. Capítulo 7 – A verdade sombria. No caminho de volta, Carlos mal conseguia dirigir. Suas mãos tremiam no volante, e sua mente rodava em círculos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente chegou ao ponto de táxi, um colega se aproximou, notando o estado perturbado de Carlos. O que aconteceu com você? Parece que viu um fantasma, brincou o colega. Carlos, ainda em choque, contou a história rapidamente, descrevendo a mulher, a corrida até o cemitério e o desaparecimento surreal. O colega ficou sério e olhou para Carlos com um ar sombrio. Essa história, e eu já ouvi antes, disse ele. Há muitos anos, uma mulher morreu em um acidente de carro perto daquele cemitério. Dizem que seu espírito ainda pega táxis pela cidade, sempre pedindo para ser levada de volta ao cemitério. E, sempre que ela chega, desaparece. Carlos ficou em silêncio. Ele havia acabado de ser a última vítima daquele conto sombrio. Capítulo 1 – A corrida proibida. Eram pouco mais de 2 da manhã, e João, um taxista com quase 20 anos de estrada, decidiu rodar um pouco mais antes de encerrar seu turno. O céu estava encoberto, sem estrelas, e a cidade parecia mergulhada em um silêncio profundo. Ele estacionou em uma rua mal iluminada, esperando por passageiros, quando de repente, uma notificação estridente surgiu no aplicativo de corridas. Era uma solicitação para um endereço que João conhecia bem e um lugar do qual ele sempre ouvirá falar, mas que evitava a qualquer custo. A região ao redor de uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade, conhecida por suas histórias de assombrações. Por um momento, ele pensou em rejeitar a corrida, mas uma força inexplicável o fez aceitar. Talvez fosse a curiosidade ou a promessa de uma última corrida lucrativa. Ele seguiu o caminho, sem imaginar que aquela corrida mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2 – A mansão abandonada. A estrada para o endereço ficava cada vez mais deserta. As luzes dos postes foram rareando até que João se viu guiado apenas pelos faróis do táxi.
Quando finalmente chegou ao destino, uma visão perturbadora o aguardava. Uma mansão antiga, envolta por uma vegetação densa, parecia respirar decadência. A fachada estava coberta de trepadeiras, e todas as janelas estavam escuras como se há muito não vissem a luz do sol. João hesitou por um segundo, olhando para o aplicativo para conferir o nome do passageiro, Sr. Azevedo. Não havia ninguém à vista. Ele olhou para o relógio e bufou, incomodado com o silêncio e a ausência do cliente. Quando pensou em desistir, o som de passos lentos surgiu do interior da mansão. Das sombras, um homem apareceu, vestindo roupas antigas e caminhando com uma postura rígida. Sem dizer uma palavra, o homem entrou no táxi e sentou-se no banco de trás. Capítulo 3 – A jornada sem fim. Para onde? Perguntou João, tentando quebrar o silêncio opressor. O homem, de expressão impassível, respondeu de forma seca: para o centro da cidade. Sem entender o motivo de alguém sair de um lugar tão isolado a essa hora, João deu partida no carro, e o táxi começou a descer a estrada sinuosa em direção à cidade. Enquanto dirigia, ele notou algo inquietante. A cada curva, os postes pareciam estar mais distantes uns dos outros, e a escuridão ao redor se tornava quase palpável. O som dos pneus no asfalto era o único ruído que preenchia o ar, já que o passageiro se mantinha em um silêncio desconcertante. João olhou para o retrovisor diversas vezes, tentando entender o homem atrás dele. Suas roupas eram claramente de outra época, e sua presença parecia distorcer o ambiente, como se o ar ficasse mais denso e frio ao redor dele. Algo estava errado, e João sabia disso, mas não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Capítulo 4 – A mudança estranha. Conforme avançavam, João percebeu que o caminho não era familiar. Ele dirigia por ruas que deveria conhecer, mas nada parecia estar no lugar certo. As construções pareciam distorcidas, como se fossem sombras de uma cidade que ele já não reconhecia. Tem certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou ele ao passageiro, mas o homem apenas balançou a cabeça, olhando fixamente para frente, como se soubesse de algo que João não sabia. A cada minuto que passava, João sentia o coração bater mais rápido, uma sensação de sufocamento se instalando. As ruas estavam vazias, e até os poucos carros que normalmente circulavam de madrugada haviam desaparecido. Ele olhou novamente pelo retrovisor, e o passageiro parecia estar ainda mais distante, mais transparente. O pânico começou a se instalar, mas João continuou a dirigir, agora sentindo que estava preso em um trajeto sem saída. Capítulo 5 – O desvio para o desconhecido. Após alguns minutos de silêncio, o passageiro falou de repente, com uma voz que parecia ecoar de um lugar distante. Vire à esquerda, disse ele, com um tom que enviou um arrepio pela espinha de João. Sem pensar, João obedeceu, virando em uma rua estreita e coberta de neblina. A estrada era uma que ele nunca havia visto antes, e algo dentro dele gritava para que parasse e desse meia volta. No entanto, suas mãos, trêmulas, continuavam a guiar o volante como se estivessem sob o controle de uma força invisível. A neblina ao redor ficou mais espessa, e o farol do táxi mal iluminava a estrada à frente. De repente, os postes de luz sumiram por completo, e João se viu dirigindo em uma escuridão quase total, com o som abafado de algo roçando as laterais do carro, como se criaturas invisíveis estivessem acompanhando o veículo de ambos os lados. Capítulo 6 – O lugar onde o tempo para. João começou a perder a noção do tempo. O GPS do carro parou de funcionar, e o relógio no painel piscava descontroladamente. Ele olhou para o passageiro mais uma vez, e o homem agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Desesperado, João tentou puxar conversa, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio terrível. Quem é você? Ele perguntou com a voz tremendo. O passageiro, finalmente, virou-se lentamente e o encarou. Você realmente quer saber? Disse ele, com um sorriso pálido e olhos que pareciam poços sem fundo. João sentiu o frio da morte o envolver, mas antes que pudesse reagir, a estrada chegou ao fim. O táxi parou diante de um velho portão de ferro, completamente coberto de ferrugem e símbolos estranhos que João nunca havia visto. É aqui, disse o passageiro, saindo do carro sem esperar resposta. Ele começou a caminhar em direção ao portão, que se abriu sozinho.
Capítulo 7 – O fim da corrida. João, agora totalmente dominado pelo pavor, olhou ao redor e percebeu que estava em um lugar que não pertencia a nenhum mapa. O céu, antes escuro, agora estava coberto por nuvens vermelhas que pareciam pulsar, e o ar estava denso, quase irrespirável. O passageiro, agora visivelmente uma figura fantasmagórica, desapareceu atrás dos portões. João ficou paralisado, incapaz de mover um músculo. Tentou dar partida no carro, mas o motor não respondia. O rádio ligou sozinho, emitindo um zumbido baixo que se transformou em uma voz sussurrante. Você não deveria ter aceitado essa corrida, João. Disse a voz, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. De repente, o carro inteiro foi tomado por uma vibração estranha, como se estivesse sendo engolido pela própria estrada. O último som que João ouviu foi o portão se fechando atrás dele, enquanto o táxi e tudo ao seu redor eram consumidos pela escuridão.